Devemos então continuar e pecar para que a graça abunde? Cresci na igreja, entreguei minha vida a Cristo e fui ativo na igreja. Então acreditei que estava salvo. Me considerava filho de Deus e afirmava viver como tal. No entanto, minhas ações não estavam alinhadas com os ensinamentos da Bíblia. Não estava vivendo de acordo com seus princípios. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 16: Não sabeis vós que a quem vos ofereceis por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu me entregava ao pecado, seguia meus desejos carnais e, para ser honesto, encontrava prazer no ato de pecar. Gostava de beber, sair para baladas e até mesmo de fofocar, você sabe, obter todos os detalhes picantes. Não conseguia resistir a entrar nessas conversas. No entanto, depois de ceder ao pecado e me divertir, me sentia profundamente impuro e enojado com minhas ações. Apesar de saber o que diz a palavra de Deus, eu escolhia intencionalmente desobedecê-la no momento do pecado. Eu me deliciava com ele e encontrava prazer, mas depois o detestava. Por que então, toda vez que enfrentava a tentação, me via repetindo o mesmo padrão? Romanos capítulo 7, versículo 15, diz: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Fiz o que fiz por causa da graça, a graça de Deus. Eu me dizia que Deus me ama e me perdoará. Ele morreu na cruz por mim, oferecendo a salvação. Então me convencia de que estava salvo e perdoado para aliviar minha culpa e justificar meus pecados. Acredito que muitos de nós caímos nesse padrão. No entanto, não deveríamos nos esforçar para alcançar um ponto em que nos tornamos salvos e permanecemos salvos. Embora seja verdade que Deus nos ama, estende sua graça, nos perdoa e é verdadeiramente maravilhoso, não devemos adotar uma mentalidade que justifica o pecado contínuo por causa de seu amor e perdão. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 pergunta: Que diremos, pois? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como filhos de Deus, devemos lembrar que nosso Deus não é apenas um Deus de amor e misericórdia, mas também um Deus de ira. Não podemos continuar a nos envolver conscientemente no pecado e esperar escapar de suas consequências. Deus julga consistentemente o pecado, porque se não o fizesse, seria contrário à sua própria natureza. Uma vez que Deus não é mentiroso, podemos ter certeza de que ele julga o pecado sempre. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos lembra: Porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deixe-me fazer uma pergunta. A palavra de Deus funciona? É real? Sim. Ela funciona e sim, é real. Você acredita nisso? Se acredita e reconhece sua realidade, por que não pode viver de acordo com ela? Frequentemente declaramos que a palavra tem poder, que o poder de Deus nos salva e que sua palavra nos purifica. Então, por que ainda nos sentimos impuros? Deus tem padrões e expectativas. Não podemos simplesmente entrar em um hospital e afirmar ser cirurgiões, confessando com a boca e começar a realizar cirurgias em pessoas. A confissão não é apenas uma declaração verbal. Envolve alinhar sua maneira de viver com sua confissão. Seu coração, boca e estilo de vida devem refletir sua confissão. As pessoas devem reconhecê-lo como cristão com base em como você se comporta e vive sua vida. Suas ações devem comunicar seus valores sem você precisar dizer uma palavra. Muitas pessoas afirmam ser cristãs, mas nem todas vivem verdadeiramente a vida de um cristão. Qual foi o propósito de toda a Bíblia? Ela serve como instrução e uma carta de amor para os filhos de Deus. Ela revela o caráter de Deus e fornece sua revelação ao seu povo. Em cada seção da Bíblia, testemunhamos a natureza santa, inalterável, fiel, graciosa e amorosa de Deus. Se tudo o que precisássemos fazer fosse confessar com a boca, então não haveria necessidade para as instruções da Bíblia. Dentro da Bíblia, temos instruções detalhadas sobre como nós, como crentes, devemos viver nossas vidas. Somos chamados a acreditar e confessar a vida que Jesus viveu e viver essa vida nós mesmos.
não apenas com palavras. Deus nos requer como novas criaturas, deixando para trás o velho e abraçando o novo. Podemos nos tornar melhores com a ajuda de Deus. Não precisamos permanecer os mesmos se não quisermos. Que tipo de Deus ele seria se não tivesse o poder de mudar nossas vidas? Comece a buscar a Deus. Você tem um Deus que morreu por você, que te ama, que é todo-poderoso e poderoso, que criou o universo do nada. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Esse Deus está ao seu lado, o Todo-Poderoso, o Alfa e Ômega. Nada pode se comparar a Ele. Há algo que seja difícil demais para Ele. Como seguidores de Jesus, somos chamados não apenas para professar nossa fé, mas para viver vidas de autenticidade genuína. Vamos nos examinar e refletir sobre a importância de viver uma vida santa, tanto quando as pessoas estão observando quanto quando não estão. Infelizmente, muitos que afirmam ser cristãos levam vidas duplas, exibindo uma fachada de retidão em público enquanto se entregam ao pecado e a compromisso a portas fechadas. Essa hipocrisia mancha nossa testemunha, prejudica nosso relacionamento com Deus e mina a credibilidade da igreja. A palavra de Deus nos chama à santidade. Em Levítico capítulo 20, versículo 7, ele diz: "Portanto, vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus." Nosso Deus é santo e, como seus filhos, somos chamados a refletir seu caráter em todos os aspectos de nossas vidas. Não podemos compartimentar nossa fé, usando uma máscara de retidão aos domingos, enquanto vivemos em desobediência ao longo da semana. Viver autenticamente significa alinhar nossas ações, pensamentos e palavras com nossas crenças professadas. Quando escolhemos viver com integridade, o poder de nossa testemunha se torna inegável. Nossas vidas transformadas, cheias de amor, humildade e retidão, atrairão outros para a graça salvadora de Jesus Cristo. A hipocrisia, por outro lado, tem graves consequências. Ela gera apatia espiritual, à medida que as pessoas observam inconsistências entre nossas palavras e ações. Cria confusão e desilusão, levando outros a questionar a autenticidade de nossa fé. Nossa hipocrisia obstrui o trabalho do Espírito Santo, dificultando sua capacidade de trazer convicção e transformação. Para sermos catalisadores de crescimento espiritual e transformação genuína, devemos constantemente examinar nossos corações e buscar a consistência entre nossas crenças e comportamentos. Vamos reconhecer humildemente nossas imperfeições e depender da graça de Deus para alinhar nossas vidas com sua palavra. Quando vivemos dessa maneira, nossas ações não mais prejudicarão o avanço do reino de Deus, mas servirão como um testemunho convincente do poder da obra de Cristo em nós. Ao permanecermos vigilantes contra a hipocrisia, também devemos estender graça e perdão uns aos outros. Todos somos obras em andamento e nenhum de nós está isento da luta contra o pecado. Cultivando um ambiente de amor e compreensão dentro do corpo de Cristo, podemos apoiar uns aos outros em nossa jornada rumo à transformação genuína. As Escrituras nos lembram que nada está oculto de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: "E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar." Devemos lembrar que nossas ações, tanto as vistas quanto as invisíveis, são testemunhadas por nosso Pai Celestial. Para viver vidas de integridade, devemos abraçar a responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Precisamos de outros crentes que nos desafiem com amor, nos encorajem e nos responsabilizem a viver nossa fé de forma consistente. Quando nos cercamos de uma comunidade que prioriza a santidade, estamos mais propensos a andar em obediência a Deus. Viver autenticamente requer entrega diária e dependência do Espírito Santo. Devemos cultivar um relacionamento pessoal profundo com Deus, saturando nossas mentes com sua palavra e passando tempo em oração fervorosa. Quanto mais buscamos sua presença e nos rendemos à sua vontade, mais seu poder transformador será evidente em nossas vidas. Caros irmãos e irmãs, atendamos ao chamado de viver vidas santas, tanto quando estão visíveis quanto quando estão ocultas. Que nossas palavras, ações e pensamentos estejam alinhados com os ensinamentos de Cristo, para que nossas vidas possam servir como faróis de luz neste mundo escuro. Vamos viver com integridade, refletindo o caráter de nosso Deus Santo
e atraindo outros para Ele. Juntos, como um corpo unificado de crentes, que possamos impactar o mundo para a sua glória.